Diz assim a palavra: deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci à terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Você pode ler comigo esta última frase? Ao Senhor pertence a salvação. Mais uma vez. Ao Senhor pertence a salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque temos a plena certeza disso, que ao Senhor pertence a salvação. E é por esta certeza que nós estamos na tua casa nesta noite, Pai, para te louvar, para te agradecer por tudo aquilo que Cristo fez por nós, por tão grande salvação que o Senhor trouxe a nós, Pai. E nós, ó Deus, oramos para que os teus filhos que estão aqui sejam lembrados disso mais uma vez nesta noite. E se porventura alguém ainda não conhece esta graça de salvação, Senhor, possa conhecer nesta noite, a partir da tua palavra, Pai. Por isso, fala conosco, nós suplicamos isso, no nome santo de Jesus, e aqueles que amam o Senhor digam amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título da nossa palavra hoje é A Incompreensível Graça de Deus. A incompreensível graça de Deus. Eu creio que muitos irmãos e irmãs aqui conhecem aquele famoso e centenário hino chamado Amazing Grace, né, que em tradução livre é Maravilhosa Graça. Eu gosto muito desse hino. De vez em quando eu procuro lá no YouTube para ouvir esse hino, e já ouvi esse hino sendo cantado pelas mais belas vozes, né, por aí que se tem, né? Já ouvi na voz da Aretha Franklin, que já morreu alguns anos atrás. Recentemente ouvi na voz de Andrea Bocelli, que é aquele cantor, Júnior me ajuda, não sei se é barítono, tenor, né? Acho que é tenor, né? Cantava lá com o Pavarotti. Já ouvi na voz dele. Já até ouvi também na voz do Elvis Presley, que também cantou isso. Então é um louvor lindo, 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 lindo. E a internet está repleta de interpretações de cantores com este hino, né? É um louvor muito precioso. Mas não sei se muitos aqui conhecem a história por trás deste hino, né? De como ele foi composto. O compositor deste hino foi um inglês chamado John Newton, que viveu no século XVIII, numa época em que a escravatura era algo comum, o comércio de escravos era algo comum no mundo todo.
Newton foi um mercador de escravos antes de se converter. Então ele comercializava escravos, ele trabalhava com isso. E certa vez, conta-se que numa destas viagens para transportar os escravos de um continente para o outro, do continente africano para a Europa, conta-se que seu navio sofreu uma tormenta e ele ficou desesperado, pensando que iria morrer. Ele ficou extremamente assustado, porque realmente o navio quase sucumbiu e ele pensou que iria morrer. E neste momento, ele foi visitado por Deus e teve a sua vida transformada. Ele se converteu ao Senhor. Ele se entregou a sua vida ao Senhor, Ele se tornou um cristão. Livre, então, da tormenta, mais tarde, quando se tornou um pregador da palavra, Newton decidiu escrever um hino que ilustrasse a experiência de salvação que ele teve com Deus. Então, esse hino nasce dessa experiência com Deus que ele teve de salvação, quando ele era um pregador. Então ele quis ilustrar essa experiência através de um hino. E este hino tem como alvo exatamente isso: exaltar a graça de Deus que salvou um pecador como aquele homem. Ele reconheceu que ele não podia ser um homem salvo diante de tantas coisas bárbaras que ele fez, comercializando escravos, colocando homens num sentido subhumano, vamos assim dizer. Então ele se sentia tão culpado por isso, que quando a graça de salvação o alcançou, ele quis glorificar a Deus e compôs esse hino dizendo: maravilhosa graça. Então foi um hino para expressar essa gratidão e esse espanto diante da maravilhosa graça que pode salvar pecadores como Newton e que pode salvar pecadores como nós. Todos nós que estamos aqui temos que ter esse despertamento. Fomos salvos por uma graça maravilhosa. Mas a graça de Deus, irmãos, não é algo escondido. Por toda a Bíblia, nós podemos ver a incompreensível graça de Deus sendo revelada a nós. E aqui na história de Jonas, nós temos uma demonstração clara disso. A mensagem do livro de Jonas é nos mostrar que Deus tem o direito divino de ter compaixão de quem Ele quiser ter compaixão. Quando você lê toda a Bíblia, isso tem que ser uma coisa verdadeira para nós. Deus tem o direito de ter compaixão de quem Ele quiser ter compaixão. Eu vou repetir de novo. Deus tem o direito de ter compaixão de quem Ele quiser ter compaixão. De quem Ele quiser ter essa compaixão. Pode ser de uma Maria Madalena. Pode ser de um Paulo de Tarso. Paulo para nós é maravilhoso, Quem ama o apóstolo Paulo aí? Quem ama o apóstolo Paulo? Mas ele não foi muito amado quando ele se converteu, não. Quando ele se converteu, teve até gente que falou assim: Paulo vai visitar a igreja. Eles até nem iam para a igreja, porque desconfiavam que a conversão de Paulo era um trunque, alguma coisa assim, para matar mais cristãos. Mas a graça de Deus alcançou um Paulo de Tarso, que num primeiro momento ninguém compreendeu aquilo. Nem o próprio Ananias, que foi chamado para ir orar por ele. O próprio Ananias chegou para Deus e disse: Senhor, tu não está enganado não? É aquele mesmo que veio para cá, ele veio para cá para nos matar. É esse mesmo que o Senhor quer que eu vá lá orar por ele? E o Senhor disse: é esse mesmo, porque ele agora para mim será um instrumento que eu vou usar ele. Será um instrumento de glória. Então essa graça maravilhosa pode alcançar uma Maria Madalena, um Paulo de Tarso, um John Newton, um Josenildo, um Jorge, um Júnior, um Denise, pode alcançar todos nós. E glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Mas por um momento, Jonas, o profeta, ele não entendeu isso. Deus comissionou ele para uma tarefa que ele não quis realizar.
Deixa a sua Bíblia aberta. Logo no início do livro de Jonas, nós vemos qual é esta missão e vamos entender por que Jonas não quis realizar a missão. Qual foi a missão? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas diz a palavra que Jonas fez o quê, meus irmãos? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E quando a gente lê esse texto, a história de Jonas, num primeiro momento, nós condenamos Jonas rapidamente, né? Ah, que profeta desobediente, que homem de Deus desobediente. Nós condenamos Jonas rapidamente, pois dizemos que ele não podia negar o pedido de Deus. Mas quando nós conhecemos a história bíblica, nós entendemos por que Jonas agiu assim. Há uma razão pela qual Jonas agiu assim. Nínive, meus irmãos, era a capital do grande império assírio. Antes do grande império babilônico, o grande império que antecedeu o império babilônico foi o império assírio. Foi um império que dominou a região do Oriente Médio por séculos. E era um império que se estendia por muitos lugares. E esta dominação deste império assírio, de outros povos, era uma dominação cruel. Eu estudei isso recentemente, para poder ministrar uma aula que eu estava dando de Velho Testamento, e eu fiquei espantado com a crueldade deste povo da Assíria. Conta-se que a Assíria, obviamente que Nínive era a capital, conta-se que a prática destes povos de crueldade era ao ponto de que quando eles venciam e dominavam um novo povo, eles esfolavam os seus inimigos. Eles muitas vezes queimavam estes inimigos, alguns deles queimavam vivos. Quando não, amputavam um dos seus membros, ou desfiguravam o rosto dos inimigos, aqueles que tentavam resistir-lhes, simplesmente por uma crueldade. Quem conhece o texto bíblico sabe que um desses governantes foi até o rei Ezequias e disse assim, olha, mandou uma carta, era uma prática deles, mandar uma carta dizendo, olha, se rendam a nós, porque se vocês não se renderem a nós, nós vamos aí e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Era uma forma de intimidação. Então a Assíria e a cidade, o povo de Nínive, era um povo cruel, e aqueles que ousavam resistir sofriam uma destas coisas. Certamente, isto criava uma dor coletiva e histórica. Israel e Judá sofreram muitas vezes nas mãos dos assírios. A Bíblia nos mostra isso. Então, quando Deus fala para Jonas, vai até Nínive e prega o evangelho para eles, ou prega a palavra para eles, era mais ou menos como dizer hoje para um palestino, vai até Israel e fala de amor para eles. Era a mesma coisa que dizer para um Taiwan, né, que tem uma briga com a China também, né, de dizer, vai lá para a China e prega a palavra para eles. Não, esses povos eram povos inimigos. E em Israel, em Judá, havia uma memória coletiva de sofrimento. Então Jonas sabia muito bem que indo para lá, Deus poderia ter misericórdia daquele povo, e era isso que ele não queria. Então tem uma razão pela qual Jonas fugiu. É porque Jonas odiava aquele povo e não queria saber de misericórdia e salvação para eles. Foi por isso que ele fugiu. Mas ao fazer isso, o próprio Jonas se torna alvo agora da ira de Deus.
pois Jonas estava desobedecendo ao Senhor. Estava descumprindo uma palavra do Senhor, descumprindo a palavra do Senhor, dos senhores, do Rei dos reis, do Deus Todo-Poderoso. E eu pergunto aos irmãos e amigos que estão aqui nesta noite: será que alguém tem o direito de desobedecer a Deus e sair impune? Sim ou não, meus irmãos? Será que alguém pode desobedecer ao Deus Todo-Poderoso e sair impune dessa desobediência? Será que alguém pode dizer não para Deus e ficar por isso mesmo? A história de Jonas nos mostra, meus irmãos, quão desastroso, quão terrível é quando o homem tenta resistir a Deus e fugir de Deus, fugir da sua vontade. O contexto da história de Jonas nos mostra como ele foi descendo e descendo na sua vida. Uma vez eu ouvi uma pregação sobre Jonas e o pastor falava sobre isso, que a vida de Jonas foi ladeira abaixo. Ele entrou no navio, do navio ele depois desceu, para onde que ele desceu no navio? Quem conhece a história? Para o porão, estava lá dormindo. Do porão, descobriram que ele era o culpado de toda aquela tormenta. Ele desceu um pouco mais. Desceu para onde agora? Para o fundo do mar. E ele desceu ainda um pouco mais, porque aquele grande peixe o engoliu e levou lá para as águas profundas. Alguns teorizam, dizendo que o grande peixe poderia ser uma baleia cachalote, né? Uma das baleias que mais profundamente mergulha no mar. É uma das baleias que chegam às chamadas águas profundas. Então Jonas foi levado à profundeza do mar, foi levado à profundeza do abismo. Só faltou Jonas descer um último estágio. Fundo do mar, né, as profundezas das águas, só faltou ele descer um último estágio. A profundeza da terra, a própria morte. A desobediência humana a Deus, irmãos, tem feito muitas pessoas provarem de situações terríveis e desesperadoras em suas vidas. Pessoas que estão descendo no fundo do poço de suas emoções e tirando as suas próprias vidas. Como é triste quando nós ouvimos casos como esses, né? De pessoas que tiram as suas próprias vidas. São pessoas que desceram ao fundo de um poço. São pessoas que transitaram, né, no mais profundo abismo. Pessoas que descem ao fundo do poço de suas emoções, tiram as suas próprias vidas. Pessoas que estão se entregando aos vícios e se tornam como que zumbis, vivendo nas calçadas e debaixo dos viadutos das metrópoles brasileiras, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, quem viaja para São Paulo, nós vemos ali pessoas que estão no fundo de um poço, porque se entregaram a um tipo de vício. Então esse fundo do poço está acontecendo aí à nossa volta. Mas podemos também dizer, meus irmãos, que Jonas também representa aquela pessoa que um dia esteve na presença de Deus, mas por não aceitar os desígnios de Deus, ou por não compreender a vontade do Senhor, preferem tomar um outro rumo na sua vida. Há muitas pessoas também assim, que um dia estiveram na presença do Senhor, um dia estiveram na casa do Senhor, mas por não aceitar a vontade de Deus, por não aceitar um desígnio de Deus, essa pessoa começa a querer resistir a Deus, e essa tentativa de resistir a Deus leva a pessoa para longe do Senhor. Então eu digo aos irmãos nesta noite, cuidado, ainda que a vida pareça normal, saiba que a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é esta pessoa se encontrar fora da vontade de Deus. O pior lugar para alguém estar neste mundo se chama esse, fora da vontade de Deus.
Pode ser alguém que está dentro da igreja, fora da igreja, mas se está fora da vontade de Deus, essa pessoa está no pior lugar para poder se estar. Então foi nesta situação, meus irmãos, de desespero e de quase morte, que Jonas clama lá do ventre do peixe. Eu gosto de imaginar aqui, Jonas fez essa oração dentro do ventre do peixe, meus irmãos. O que você faria dentro de um ventre de um peixe? Alguém já esteve em algum lugar bem confinado? Eu me lembro que acho que o lugar mais confinado que eu fiquei na minha vida, tirando esses exames que a gente faz, que tem que entrar naquele tubo, foi uma vez que eu fiquei preso num elevador. E aqueles elevadores ainda de sanfona, que muitos anos atrás, eu fiquei preso num elevador desse. Era um elevador bem estranho, ficou parado. Olha, eu fiquei desesperado. Jonas estava ali dentro do ventre de um peixe. E interessante que é nesta situação, lá do ventre do peixe, que ele faz esta linda oração, que nos traz diversos ensinamentos. Sinceramente, eu não sei se eu clamaria dentro do ventre do peixe. Não sei se os irmãos também teriam essa tranquilidade para orar. Mas Jonas orou ao Senhor. E o primeiro ensinamento que podemos tirar desta oração de Jonas é que não importa qual seja a angústia que estejamos passando, que possa nos acometer, seja ela causada por pecados que nós cometemos, ou sejam angústias causadas pelas circunstâncias da vida que nos traz estas angústias, nós devemos ter essa certeza. Que certeza, pastor? Nós podemos clamar o Senhor no meio das nossas angústias. Veja aí o que diz o verso 2 da oração de Jonas. Então disse Jonas, na minha angústia, o que ele fez, meus irmãos? Eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Então Jonas, no meio daquela angústia, ele clama ao Senhor. Certamente, meus irmãos, não é fácil fazermos isso. Por natureza, quando alguém está angustiado, qual é a tendência dessa pessoa? Se nós estamos angustiados, a tendência mais natural é desânimo, é esmorecer, é murmurar. Mas nós precisamos aprender que, mesmo nas nossas angústias, nós podemos clamar. Deus vai ouvir a nossa oração. Então, se você está vivendo aí um momento de angústia, a palavra do Senhor também para você nesta noite é: clame, o Senhor ouve a nossa oração. E no meio daquela angústia, Jonas faz uma pergunta interessante. No verso 4. Veja aí o que diz o verso 4. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. E qual é a pergunta que ele faz, meus irmãos? Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? E nesse momento em que eu estava meditando para trazer essa palavra aos irmãos, eu me perguntei, por que Jonas não fez a pergunta de maneira diferente? Será que talvez muitos não fariam a pergunta assim? Por que Jonas não perguntou, por exemplo, será que eu tornarei a ver o meu filho? Será que eu tornarei a ver o meu neto? Meu neto vai fazer 4 anos quarta-feira. Uma das coisas que eu mais gostaria de ver, de que acontecesse essa semana, é pudesse estar com ele. Por que Jonas não perguntou, será que eu verei a minha esposa de novo? Será que eu verei o meu filho de novo? Será que eu verei o meu neto de novo? Por que ele faz a pergunta, será que eu verei o teu santo templo novamente? E eu creio, irmãos, que ele faz essa pergunta, será que eu tornarei a ver o teu santo templo novamente? E eu creio que ele faz esta pergunta porque ele percebeu
que a coisa mais importante da sua vida estava sendo perdida por ele escolher o caminho da desobediência. Ele perdeu a presença de Deus. Ele perdeu ali aquela comunhão que estava tendo com o Senhor por conta dessa. Ele vê ali a culpa caindo sobre ele. Ele perdeu a comunhão com o santo. Eu não sei aqui quantos irmãos já tiveram em algum momento da sua caminhada com Deus a experiência de se esfriar ou até mesmo se desviar da fé. Alguém aqui já teve essa experiência? Eu já tive. Denise já teve. Eu tive essa experiência de se esfriar na fé por pouco tempo. Eu me converti em 1986, talvez uns 2 anos depois, 3 anos depois. Eu me esfriei na fé, porque quis lutar contra Deus e não aceitar algo que Ele queria para a minha vida. Eu estava querendo me transformar numa área da minha vida, eu estava querendo resistir a Deus, não querendo ser transformado pelo Senhor. Isso me fez me afastar estando dentro da igreja. Olha que coisa estranha. Estava dentro da igreja, mas o meu coração estava afastado de Deus, estava frio na fé. E uma das coisas mais estranhas, irmãos, é que eu ia na igreja. Na época eu estava namorando com a Denise, a gente ainda não era casado, estava namorando com ela, aqui na igreja da Itatiaia. Quem conhece ali, mas a igreja da Itatiaia hoje não é a igreja da Itatiaia, não estou falando no sentido arquitetônico, estrutura é diferente hoje, ela hoje está maior, mas lá em 1989, quem talvez participou de lá se lembra, eu ia para a igreja, mas eu ficava do lado de fora, porque eu sabia que se eu entrasse no santuário e participasse do culto, eu seria tocado pela presença do Senhor. E eu querendo resistir a Deus, o lugar para me resistir a Deus era o pátio da igreja. Eu ficava lá porque eu estava lutando contra Deus, resistindo a Deus. Graças ao Senhor, isto não demorou muito, foi poucos meses, até que eu cheguei para Deus e disse: tá bom, Senhor, eu me rendo a Ti. Faz a Tua obra na minha vida. Faz o que Tu queres na minha vida. Eu deixei de resistir. Então o que mais preocupou Jonas, irmãos, não é se ele ia voltar a beijar a esposa, não é se ele ia voltar a ver o filho, não é se ele ia voltar a ver o neto, se ele tinha um neto. O que mais preocupou Jonas é se ele voltaria a entrar na casa de Deus, ou seja, estar na presença de Deus novamente. Porque esta era a coisa que ele mais queria, lá do ventre do peixe. O que ele lembrou foi dizendo: Senhor, eu quero estar na Tua casa novamente. Eu quero Te adorar novamente. Amém, igreja? Por fim, Jonas compreendeu que toda graça, toda salvação, toda bondade vem de Deus ao homem. Então ele pôde declarar aqui no verso 9: mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, eu pagarei. E ele diz: ao Senhor, o que, meus irmãos? Pertence a salvação. Então, de certa maneira, Jonas estava certo ao pensar que a cidade cruel e má, que era Nínive, merecia a condenação. E às vezes é isso que a gente pensa. A gente olha para um assassino cruel e o que a gente pensa? Logo, qual é o nosso primeiro pensamento? O que ele merece, meus irmãos? Morte. Alguém que faça alguma coisa terrível. Às vezes eu vou lá na casa do meu pai e ele gosta de ver aqueles programas da tarde, bate, essas coisas todas, só parece coisa terrível, né? Eu chego lá e ele está revoltado, ele está conversando com o bate, ele conversa com o bate, ele briga, e quando eu chego lá ele está tão revoltado, ele fala: merecia pena de morte, merecia isso, porque realmente quando nós olhamos estas coisas,
Esse é o pensamento que nos vem. E Jonas, quando olhou para Nínive, a cidade cruel, ele disse: é isso que essa cidade merece. Mas agora, ele mesmo também entendia que ele merecia a condenação e a morte por sua desobediência a Deus. E nós erramos, irmãos, quando nós olhamos para outros e achamos que perante Deus nós somos melhores do que eles. O que todos nós aqui merecíamos seria a condenação da parte de Deus. A mensagem bíblica é clara: todos pecaram e todos estão o quê, meus irmãos? Destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. Se não fosse o Senhor, Jonas teria morrido no seu pecado e na sua desobediência. Deus foi ao encontro de Jonas e salvou. Se não fosse o Senhor, meus irmãos, nenhum de nós poderíamos estar aqui nesta noite. Mas o Senhor teve misericórdia e graça de nós e nos salvou também. Então, como eu disse, a mensagem do livro de Jonas, ela evidencia isso. Qual é a mensagem principal do livro de Jonas? É esta graça incompreensível. O Deus que tem misericórdia de uma Nínive, que ninguém tinha misericórdia por essa cidade. Deus teve misericórdia e deu mais um tempo a essa cidade para que pudesse se arrepender. Deus teve misericórdia do profeta desobediente que merecia ser engolido pelo peixe e merecia ser triturado por aquele peixe. Mas Deus teve misericórdia, trouxe salvação para aquele homem. Então a mensagem do livro de Jonas evidencia esta graça incompreensível de Deus. Por que ele quis salvar Nínive naqueles dias? Por que Deus poupou Jonas? Por que ele nos tirou do lodaçal do pecado que nós vivíamos? Quantos de nós aqui vivíamos em pecados e Deus foi lá e nos tirou desses pecados, de lodaçais que nós vivíamos, e hoje nós estamos aqui perante o Senhor. Então muitos erram porque querem fazer da mensagem do Evangelho uma mensagem de meritocracia. Certamente, a meritocracia tem importância em alguns aspectos da vida humana. Mas em se tratando do julgamento divino, irmãos, quem poderia satisfazer o padrão de Deus? Quem poderia? Qual é o padrão de Deus, meus irmãos? Será que Deus aceita 99% de perfeição? A irmã falou ali não, bem baixinho, né? Não, irmã? A irmã então disse que não. 99% de perfeição não está bom para Deus, não? Não, está não. Para mim está bom 99% de perfeição. Mas o padrão de Deus, o padrão de julgamento divino de Deus é de 100% de perfeição. Um Deus que é totalmente justo, um Deus que é totalmente perfeito, um Deus que é totalmente santo, ele tem que exigir dos homens um só padrão: 100% justiça, 100% santidade, 100% pureza. O nosso Deus é totalmente santo. Você pode dizer amém? O nosso Deus é totalmente puro. Você pode dizer amém? O nosso Deus é totalmente perfeito. Você pode dizer amém? Ele só pode avaliar por esse critério. Então, quando ele olha para mim, o que ele espera de mim é 100% de santidade. Quando ele olha para qualquer um de nós que está aqui, ele só pode esperar isso, 100% de santidade. E será que ele pode encontrar isso em nós, irmãos? Eu já saio fora disso. Ele não pode encontrar isso em mim. Quem mais sai fora? Denise sai fora também. Denise já levantou a mão. Júnior também já levantou a mão. Nenhum de nós atende esse padrão de Deus.
Nenhum de nós pode satisfazer Deus desta maneira. E é por isso que nós tivemos que cantar aquele louvor. Eu não combinei com o Júnior, não. Deus faz essas coisas. O pastor vai pregar uma mensagem, aí o ministro do louvor escolhe um louvor que se encaixa na palavra. É por isso que Jesus teve que descer da sua glória. É por isso que ele teve que se tornar homem como nós. Ele teve que se tornar aquilo que Deus esperava de todos nós e não encontrou em nós. Jesus teve que se tornar homem e se tornar o varão perfeito, aquele que agradou totalmente ao Pai, ao ponto do Pai olhar para o seu filho e dizer: este é o meu filho amado, em quem o que, meus irmãos? Eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Então o único que satisfez 100% Deus não foi pastor Josenilton, não foi nenhum pastor da nossa denominação, ou bispo, não é nenhum homem mais santo que poderia pisar nesta terra, nenhum dele pôde satisfazer o padrão de Deus. Só o Filho satisfez o padrão de Deus. Então somente por meio de Jesus, meus irmãos, nós podemos ser aceitos e salvos da justa ira de Deus, que está apontada para a humanidade desobediente, para a humanidade idólatra. Só há esta maneira do homem ser salvo. Foi por isso que John Newton escreveu e colocou isso de forma tão linda no hino que ele escreveu, chamado Amazing Grace. Uma parte da poesia do hino diz assim: como é doce o som que salvou um pecador como eu. Estava perdido, mas agora eu fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. O próprio John Newton sentiu isso na pele. Ele disse: eu não teria como ser salvo se não fosse o Senhor vir em meu socorro. Se essa graça incompreensível não pudesse vir ao meu socorro e me salvar. Ele reconheceu que ele estava cego, que ele estava perdido, e só o Senhor pôde salvá-lo. Então John Newton experimentou esta graça, e sua vida nunca mais foi a mesma. Eu louvo a Deus, porque tenho experimentado esta graça, e esta graça tem me sustentado há quase 40 anos de jornada. Muitos que estão aqui provaram desta graça e também estão sendo sustentados por essa graça. Quem está sendo sustentado por essa graça aí? Essa graça maravilhosa, incompreensível. Mas se porventura você ainda não tem experimentado esta graça como deveria experimentar, se você tem achado que basta estar na igreja e isso é suficiente, não, agora eu sou da igreja, agora estou ali na igreja da vila, estou aqui na igreja X, agora estou na igreja e isso é suficiente. Entenda, meus irmãos, sem Deus reinando no nosso coração e guiando a nossa vida, essa pessoa está como o profeta Jonas, um homem sem rumo e se afundando mais e mais. Esta mensagem é para que todos encontrem esta graça maravilhosa, esta graça incompreensível. E para aqueles que já foram alcançados por esta salvação, para que nunca deixe de cantar: maravilhosa graça, que um dia encontrou um pecador como eu. E é por isso que nós temos que estar todos os dias aqui, para agradecer esse presente que Deus nos deu, de uma salvação que nós não poderíamos alcançar. Você poderia fazer todo o esforço, tentar de todas as maneiras, mas você não iria alcançar esta salvação. Cristo veio e trouxe essa salvação para nós. John Newton também escreveu certa vez dizendo que quando
ele chegasse no céu, ele teria 3 surpresas. Ele falou. A primeira delas seria encontrar lá muita gente que ele pensava que não estaria lá. A graça de Deus vai levar muita gente que a gente não levaria para o céu, mas Deus vai levar por sua graça maravilhosa. A segunda surpresa que John Newton falou é: e não vou encontrar lá muita gente que eu pensei que iria encontrar lá. A gente também quer colocar muita gente no céu que não vai chegar no céu. E a terceira grande surpresa, John Newton falou, e a maior de todas as surpresas, vai ser eu me encontrar lá. É só a graça que nos leva para os céus. Nós não teríamos como chegar lá se não fosse o Senhor garantindo a nossa salvação. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer por esta graça maravilhosa, esta graça incompreensível. Se eu tivesse voz bonita, eu ia cantar esse louvor, mas eu não tenho. Outro dia a gente canta esse louvor. Mas quem sabe você chega em casa e você ouça e leia essa letra. E louve a Deus, porque Ele teve misericórdia de você. Você não merecia a misericórdia de Deus. Diga para si mesmo nesta noite: eu não merecia a misericórdia de Deus, mas Ele teve misericórdia de mim. Ele nos alcançou. Então, se você é uma pessoa alcançada pela graça de Deus, levante as suas mãos, abra a sua boca e comece a glorificar a Deus, a agradecer a Deus e dizer: Senhor, obrigado por esta graça maravilhosa. Obrigado por este amor, Senhor, tão grande, este amor que eu não merecia, este amor, Deus, que eu não era digno de receber, mas que o Senhor veio ao meu encontro, que o Senhor enviou o seu próprio Filho para ser a garantia da nossa salvação. E se nós estamos aqui nesta noite te louvando, te bendizendo, Pai, é porque esta graça nos alcançou, e esta graça está nos sustentando ao longo dos nossos dias aqui nesta terra, Pai. Eu oro pelos teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite, Pai, que eles nunca se esqueçam desta mensagem, ó Deus, da tua palavra, do Evangelho de Cristo. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós não somos salvos pelos nossos esforços, não, nós somos salvos porque Cristo morreu na cruz e nos garantiu tão grande salvação. Então a única coisa que precisamos fazer, meu Pai, é permanecer em Cristo, olhando para Cristo, apegado a Cristo, ligado na videira verdadeira que é Cristo. É Ele que vai nos levar aos céus. Meu Pai, se há alguém no nosso meio, ó Deus, que estava vivendo em tormentas, em angústias, talvez o inimigo até acusando a vida deste irmão nesta noite, nesta irmã também, meu Pai, eu oro agora, Senhor, para que o coração deste meu irmão encontre a tua paz, para que o coração desta irmã encontre a tua paz, e que eles possam sair daqui nesta noite, Pai, louvando e agradecendo ao Senhor por esta graça tão maravilhosa. Esta graça que é incompreensível a nós, Deus amar pecadores como nós e querer nos levar para habitar com Ele para sempre. Senhor, então a única coisa que temos a dizer nesta noite é: obrigado, meu Deus, por uma graça tão maravilhosa como essa. No nome santo de Jesus, e que toda a igreja do Senhor dê glória a Deus e diga: obrigado, meu Deus, por esta graça maravilhosa. Amém.